consegue assistir, tá bom? Aí eu me programei então para hoje para a gente falar um pouco sobre assistência de enfermagem à pessoa com estomia. Isso falando de estomias de eliminação, né? Então seriam a colostomia, a aliostomia, né? E assim, dentro disso, eu programei, não significa que eu consiga atingir nessa hora essa agenda, né? Que é falar um pouquinho sobre estomias em criança, porque aí eu consigo mostrar para vocês bastante técnica cirúrgica relacionada a isso, o manejo perioperatório, as técnicas de confecção e avaliação dos estomas e um pouco sobre equipamentos adjuvantes, né? Para vocês entenderem melhor os termos que a gente usa para falar sobre os equipamentos. Então, nessas estomias de eliminação em criança, nós vamos ter uma divisão didática, assim, de temporários, a maioria deles são temporários, porém, alguns dependem da doença de base, né? Então, vocês vão encontrar muito cirurgia de urgência, emergência em crianças que nascem com ânus imperfurado. Esse tipo de cirurgia, o paciente consegue reverter? Consegue, mas ele precisa passar por um preparo onde há a realização de um novo trajeto, então é feito um novo ânus. Porém, né, e aí é muito importante, essa criança ela vai ter uma certa incontinência, né, se tiver diarreia, fezes líquidas, né, e vai se tornar um adulto incontinente. Então, pode ocorrer desse adulto voltar a ser estomizado caso ele não tenha uma constipação que seria interessante para ele, né? Por quê? Porque senão ele vai perder fezes, né? E isso é por ele não ter esse esfíncter, né? É feita uma formação, mas nunca fica 100%. Então, ele pode ter esse tipo de incontinência na fase adulta. E precisa de várias intervenções cirúrgicas, então, para realizar esse procedimento. Nos tipos de estomias, nós temos as enterostomias, né, que é o intestino delgado, não tão comum a jejunostomia de eliminação, mas nos casos onde há ressecções importantes do intestino, nós vamos ter que manejar essas estomias altas, que são as jejunostomias, são pacientes que não conseguem ir para casa, né? Ou se forem para casa, eles vão precisar de um home care com dieta parenteral, né? E as iliostomias. Na colostomia, a gente pode ter ascendente, a secostomia, a transversostomia e a sigmoidostomia, né? Isso mais comum em criança. Quais são as causas comuns, né? Das enterostomias, nós temos a obstrução intestinal, má formação anorretal, né, que é a imperfuração anal que eu falei para vocês, a enterocolite necrotizante e a colite ulcerosa barra polipose edematosa familiar, que aí é uma doença que em algumas famílias já começa desde a criança, né? Desde criança. Acho que a criança mais novinha que eu encontrei, que a gente fez exame relativo a essa questão de polipose, tinha uns 2 anos, né? Então, assim, a gente já consegue perceber que a criança manifesta já desde criança, desde bem bebezinho, quer dizer. A colostomia, nós temos o megacólon congênito, que é até bem frequente, né? Uma hipotonia intestinal, onde há uma malformação da inervação intestinal, e isso gera obstrução intestinal, e essa criança evolui, então, para a necessidade, por conta dessa obstrução intestinal, para a necessidade de uma estomia. Mas aí vai ser uma estomia a princípio, uma permanência temporária. Nos tipos mais comuns de estomia, então a gente vê que a colostomia terminal. Então, quando fala para a gente colostomia terminal, a gente vê a boca sepultada, né? A boca proximal, onde vai sair o efluente, que a gente chama de boca proximal funcionante, e uma boca sepultada, né? Que é costurada dentro e fica alocada na área dele mesmo, sem ter tração, sem ter
tensão no local, tá? Esse seria o mais comum. Depois nós temos a colostomia em duas bocas separadas, né? Que na criança também é muito comum e isso gera uma série de dificuldades de adaptação de equipamento coletor. Então nós temos a boca funcionante na parede abdominal, na pele, e a boca não funcionante. E nesse aqui vai sair muco, né? Então é uma colostomia, mas a gente chama de fístula mucosa porque vai sair apenas muco, não vai ter efluente de fezes, né? A colostomia em alça também pode ocorrer, na maioria das vezes, em transversostomia, mas isso indefere, depende do acesso do cirurgião no momento, né? E aí é apenas feita uma secção na vertical e feita uma abertura onde é feita essa sutura na pele. Depois nós temos a enterostomia em cano de espingarda ou dupla boca, né, que a gente também encontra isso no adulto. Nós temos uma técnica que se chama Bishop Cop, que aí envolve uma anastomose terminolateral, próximo ao segmento distal, né, e aí aqui a gente pode ter complicações como a descência desta anastomose e ter uma peritonite no pós-operatório, né, isso já aconteceu. A técnica de Santulli, né, que é uma anastomose lateral distal, mas no segmento proximal do intestino, também pode ocorrer. E, assim, essas foram as mais comuns, né? Dentro das mais comuns, as que mais a gente vai encontrar, né, vai ser a terminal e a dupla boca separada na criança. A demarcação, ela vai ajudar o cirurgião a escolher o melhor local para aquele estoma. Geralmente ele é treinado a fazer isso durante ainda a residência de especialização, né? Ou o próprio enfermeiro, estomoterapeuta ou enfermeiro treinado pode fazer essa demarcação pré-operatória, tá? Então, o que é importante na criança? Localizar o estoma distante ao coto do cordão umbilical, né? Para limitar a ocorrência de infecção desse coto. A base adesiva, ela interfere no cuidado, então a gente precisa ter uma base adesiva que se adapte direitinho àquela pele, sem causar trauma por aderência excessiva e sem causar umidade excessiva por falta de aderência, né? Quando a gente está falando da área cirúrgica, a gente sempre escolhe o equipamento transparente. Para quê? Para visualização melhor, né, desse estômago, né? Então, verificar se ele está úmido, róseo, né, íntegro, se tem alteração na mucosa ou não. E isso é importante. Evitar localizar abaixo, na porção inferior do abdômen, por esse motivo aqui, né? Nessa foto a gente vê que ele está tão próximo da coxinha da criança que ele vai interferir na aderência desse equipamento. É possível colocar? É possível colocar, né? Mas, nesse caso, mas tem casos que ainda fica mais baixo ainda, e aí inviabiliza, aí a criança vai ter que usar a fralda, que é o que eles mais usam comumente, né? Mas aí ele vai ter dermatite por conta daquelas fezes na pele, vai ter dor, né? Vai ser uma criança mais chorosa por isso, né? Então, daí a necessidade de tentar, sim, sempre adaptar um equipamento coletor. Na construção, então, desses estomas com duas bocas separadas, o cuidado é o quê? Que tem espaço suficiente para eu colocar um protetor de estoma e um equipamento, ou, né, conseguir alocar os dois juntos. Porém, existem nos casos do ânus imperfurado, a orientação é que não os dois estomas não fiquem dentro do mesmo equipamento. Por quê? Porque existe um suposto entendimento de que
aquela boca não funcionante que deveria sair muco, pode entrar fezes e acumular e causar um abscesso nessa boca distal, né? Então, assim, mas isso não tem nada, assim, comprovado cientificamente dessas ocorrências. Apenas se tem esse tipo de receio, esse medo, por esse motivo. Outra coisa importante na criança é o estômago distante da incisão cirúrgica, para prevenir, então, o risco de contaminação, né, da ferida cirúrgica, né? E também porque nós temos alteração, retração, né, irregularidades próximo à sutura que podem inviabilizar a aderência correta desse equipamento. Bom, quanto à aceitação do estômago pela criança, ele é perfeitamente normal. Eles aceitam sem ter preconceito nenhum, incrivelmente. O que tem tido um pouco mais de relutância são os próprios pais, né? Que aí ficam com muito medo daquela criança cair, aí não deixam andar de bicicleta, dela correr, e aí não deixam correr, de brincar com os amiguinhos, e aí não deixam brincar. Então, acabam tendo muitas restrições, mas por medo dos próprios pais. Então, o que cabe a nós? Tranquilizá-los de que não vai acontecer nada de mal se ele cair, né? Que não vai ocorrer um sangramento se ele cair, que pode ficar tranquilo, que não há nada com que se preocupe exageradamente diferente de outra criança, né? E eles também são muito espertos para troca, né? Aqueles que eu já atendi, né? Assim, digamos que de uns 5, 6 anos para frente, eles já conseguem fazer o autocuidado eles mesmos, né? Os menorzinhos, obviamente, que não, porque aí envolve várias situações que não dá para recortar a bolsa, essas coisas. Mas de 5, 6 anos para frente, eles conseguem fazer. Eu já tive criança de 6 anos que ensinou adulto a como se cuidar. Então, para vocês terem noção, eles são muito mais espertos que alguns adultos. Bom, dentro das complicações das enterostomias, nós temos aquelas, a gente divide didaticamente também, né? Precoce e tardia. Nós temos a necrose, retração, hérnias internas, pode ocorrer hemorragia e infecção, né? Então, são as mais comuns. Por isso, a necessidade do equipamento transparente, né? Para eu avaliar a cor daquele estômago, né? Mais tardiamente, nós temos o prolapso, a estenose e a hérnia parestomia. Por exemplo, se o estômago se apresentar dessa forma, o que eu tenho que observar, né? Vou já chamar, vamos preparar a sala cirúrgica? Não. Ele ainda tem um aspecto brilhante, né? Então, ele pode estar, eu não tenho como avaliar ainda, mas ele pode estar parcialmente necrótico ou de uma forma total. Acho que mais na frente eu mostro um que indica cirurgia de emergência mesmo. Mas nesse caso, a gente precisa aguardar, né? Teve algum comprometimento grave nessa irrigação que necessita de uma abordagem cirúrgica, né? Quando ele é grave, vai ter que ir para o procedimento. O que leva a ter essa necrose do estômago? Tem algumas cirurgias que há um clampeamento por falta, por exemplo, dos grampeadores, há um clampeamento excessivo no intraoperatório das alças, né? Mesmo de forma distal, mas que isso reflete pós-cirúrgico do paciente. Então, pode ocorrer um orifício estreito na parede abdominal, né? Então, aquele corte do reto abdominal, ele foi pequeno demais, está estrangulando aquela alça que está para cima. E o paciente não vai ter só necrose, ele vai ter também obstrução intestinal, né? Por falta de trajeto para passar. Pode ter sido por hipovolemia, o paciente parou, já estava muito grave, né? Condição de obstrução, e aí nesse momento ele já estava também com uma alteração hemodinâmica importante, então isso pode ser também um motivo, e a ligadura excessiva, né? A tração no momento da sutura. Infecção na colostomia, né? Então vejam aqui, duas bocas separadas,
porém teve deiscência, porque tinha uma sutura aqui, às vezes o pessoal erra com muito gosto mesmo. Tem como colocar um equipamento, proteger, fazer um curativo aqui? Tem sim, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. É claro que o paciente vai estar tomando um antibiótico, porque ele está com franca infecção, né? Mas aqui eu posso fazer higiene, colocar um alginato, cobrir com hidrocoloide, colocar um alginato, cobrir com hidrocoloide, colocar um alginato, cobrir com hidrocoloide e, uma vez que eu tenho todos os orifícios isolados por hidrocoloide, aí eu posso pôr o equipamento coletor e, por exemplo, um protetor de estômago, né? E aí, claro, né? Lembrando que são feridas abertas, o alginato absorve, mas ele não deve ultrapassar 3 dias. Então, entre 48 e 72 horas, a gente deve trocar toda vez esse curativo, tá? Se a gente observar através do hidrocoloide que ele está mais úmido, né? A gente já deve fazer, então, essa troca mais precoce. Então, esse é um tratamento conservador, vai ter antibiótico terapia sistêmica, né? Vai ter o curativo local, sempre no intuito de isolar o estômago, né? Para poder, então, resolver essa lesão. Se vocês, por acaso, pararem de me ouvir, me avisem pelo chat, tá? No prolapso da colostomia, envolve mais pela questão do esforço, tá? No caso do megacólon, que é esse caso aqui, ele se torna mais evidente, tá? Então, isso aborda o quê? Ah, aconteceu o prolapso por quê? Porque talvez no intraoperatório, porque a alça estava muito edemaciada, houve um corte maior no reto abdominal, e isso faz com que, com esforços repetidos de tosse, vômito, ou mesmo esforço errado, haja então essa saída dessa alça, é totalmente normal. Precisa se preocupar exatamente com esse manejo? Não. Se for uma criança que ela vai reconstruir, a gente faz o manejo desse prolapso, segura com uma cintinha, uma faixinha abdominal, né, contendo a bolsa, obviamente. E aí a gente consegue limitar o crescimento dele sem que haja um prejuízo na pele. O prejuízo da pele é exatamente isso aqui que a gente não quer que aconteça. Então, nós temos uma enterostomia, que a criança usava fralda, pomadas, mesmo assim não tem jeito. O efluente cai naquela pele e vai fazer com que essa criança fique com uma ulceração grave. Isso aqui dói muito, é uma queimadura. Quem já queimou os dedos, ou a mão, ou qualquer outra parte do corpo, sabe a dor que essa criança estava sentindo, né? Então, nós temos dermatite de contato ou irritativa por contato do efluente na pele, dermatite pelo trauma mecânico de ficar tirando e pondo essa fralda, e dermatite alérgica, né? Pela questão de o contato total, né? A gente consegue ver uma área muito grande de dermatite. Ó, dermatite, aqui já é ulceração mesmo. Então, essa criança, eu já ouvi dizer assim, não tem como pôr a bolsa. Nessa situação aí, tem total condição de pôr a bolsa. Em 3 dias, essa pele está resolvida e a criança não tem mais dor. Não vai ter mais dor a partir do momento que a gente tratar e cuidar dessa pele. E aqui a gente precisaria fazer o quê? Não posso arrastar a gaze, né? Então eu vou ter que pôr várias gases, umedecê-las e remover, porque a dor é muito intensa. E colocar um pozinho, posso colocar um hidrocoloide. Sempre que eu me referi nessa aula de hoje a hidrocoloide de estomia, tá? Que ele é um pouco mais grosso e tem uma absorção diferente, uma absorção maior. E aí, em cima desse hidrocoloide, a gente coloca o equipamento coletor, tá? Bom, o manejo perioperatório desses pacientes, né? Na assistência pré-operatória, a gente precisa ter uma abordagem física, psicológica, social. Então, é necessário que a gente conheça esse paciente, conheça
a realidade, né? Isso vai permitir que a gente entenda qual equipamento esse paciente vai conseguir manejar no pós-operatório, né? Então, nessa coleta rápida de dados, a gente consegue direcionar e saber e entender a habilidade dele. A maioria dos pacientes vão conseguir fazer o autocuidado. Porém, aqueles que tiveram muitas complicações logo no pós-operatório, eles ficam muito receosos, né? E isso impede um autocuidado adequado, né? Então, ele acaba se ligando muito ao profissional que o atende depois no pós-operatório, né? O teste de sensibilidade a gente não faz mais, né? A gente fazia o teste de sensibilidade dos hidrocológicos de diferentes marcas de equipamentos, mas não fazemos mais porque ele pode induzir a, a própria, ao próprio processo alérgico, né? O preparo colônico é muito variado, então vocês vão ver pacientes que vão chegar no centro cirúrgico com preparo com manitol, né, que expoliou bastante aquele paciente antes do procedimento, e aquele que vai chegar só com flit, né, mais brando, e aquele que vai chegar sem nada, né? Vai depender muito do pós-operatório, do intraoperatório, mas a maioria dos pacientes não faz mais preparo colônico extenso, tá? Porque isso deixava ele numa condição ruim para o procedimento cirúrgico. E a demarcação do estômago, né, que eu já falei na criança, e no adulto também a gente faz a demarcação, né, onde a gente vai escolher aquela posição dentro da área do abdômen dele, né? Então, sempre fugindo da cicatriz, sempre fugindo do rebordo costal, da crista ilíaca, né? Então, buscando áreas sem alterações anatômicas. Além disso, o que a gente precisa fazer? Um planejamento relacionado ao estado nutricional. Tem a maioria dos pacientes que operam por questão de estomia, que são mais eletivos, apesar de terem algumas urgências, eles são por câncer, né? Então, muitos deles já chegam muito debilitados. Então, necessitam de um pré-operatório com hiperproteínas para o pós-operatório ser minimamente, né, complicado. Porque, de qualquer forma, nós temos uma grande chance de complicar por infecção, deficiência de anastomose, por conta da desnutrição desse tipo de paciente, né? Outra coisa que a gente observa, as habilidades psicomotoras, né, manual, locomoção, o que consegue fazer para escolher o melhor estômago, né? Então, tem alguns pacientes que não daria certo ter, por exemplo, meliostomia, porque nós vamos ter complicações inicialmente muito metabólicas. Então, tem que se pensar muito bem se aquele paciente poderia ficar com uma ileostomia. Porém, ainda é uma das saídas melhores, né? Porque numa perspectiva de reconstrução daquele trânsito, o intestino delgado, ele tem menos complicações por ter uma cicatrização mais rápida que o intestino grosso. E isso faz com que, então, naqueles que são transitórios, sejam mais as ileostomias, né? Sejam mais confeccionadas as ileostomias. Então, condições da parede abdominal. Obviamente, o paciente idoso ele vai ter uma fragilidade abdominal, né? A questão do homem com os pelos, né? Presença de cicatrizes, cirurgias anteriores, a gente sempre observar tudo isso. E também a questão do aspecto da região perineal. Por que é importante, em alguns casos, a gente conhecer essa avaliação perineal, né? Porque, por exemplo, nos casos de doença inflamatória, o que levou aquele indivíduo à estomia, à construção da estomia, foi exatamente a falta de capacidade do períneo, né, ajudar na evacuação. Por quê? Porque são pacientes que evoluem com 3, 4, 5 fístulas anorretais. E isso torna o cotidiano desse indivíduo muito dolorido, né? Dor ao evacuar o tempo todo, perda de fezes pelas fístulas o tempo todo, dermatites extensas e às vezes até a
a estenose do ânus por inflamação exagerada. Então, tem casos em que chegam para a gente já num avanço de inflamação tão grande que o paciente já está com uma estenose avançada de ânus, né? E aí, o trabalho de mostrar para ele a questão da qualidade de vida, sem dor, né? Então, a gente vai encontrar pacientes que aceitam muito bem a estomia, porque eles, antes da estomia, eles sofriam muito, né? Então, esse contexto é importante para que a gente consiga conversar direitinho com ele no pré-operatório. Então, a demarcação no adulto, a gente mais ou menos verifica, né? Primeiro, onde está aquele reto abdominal. Nós temos reto abdominal de tamanhos diferentes, uns que são mais frouxos, outros que são mais trabalhados, né? Então, primeiro eu preciso localizar. Como é que eu vou localizar? Eu peço para o paciente deitar e estender, chegar o queixo no tórax. Nesse movimento, ele vai contrair o abdômen, né? E na palpação a gente consegue limitar exatamente onde está esse reto abdominal. E aí a gente precisa apoiar a demarcação em cima do reto abdominal, para que ela se sustente, senão ela vai prolapsar, se ficar fora do reto abdominal. E aí, questão da linha da cintura, a gente precisa observar, mesmo que seja uma cirurgia por vídeo, a gente precisa entender que ela pode ser convertida, então afastar da linha média abdominal, né? A crista ilíaca, pregas e o rebordo costal, né? Então, a gente faz primeiro a marcação do paciente deitado e depois pede para ele sentar. E aí, quando ele senta, a gente consegue ver as dobras que podem existir de gordura, né? Sempre lembrando que eu não, se o paciente tiver um abdômen avental, eu não devo demarcá-lo nos quadrantes inferiores, porque senão ele não vai conseguir visualizar o estômago. E aí isso é um empecilho para o autocuidado. Nas indicações das estomias no paciente adulto, nós temos a ressecção de tumores, a cirurgia de amputação de reto, obviamente pela causa do câncer, proteção de anastomoses intestinais no caso da polipose edematosa familiar, onde o paciente geralmente ele é retirado todo o cólon e é confeccionada uma bolsa ileal. Nos casos de megacólon, obstrução intestinal, o que que ocorre assim? O paciente vai subir por conta de um volvo. A maioria das vezes, volvo está muito associado a megacólon, seja ele chagásico ou seja ele congênito, né? Obstrução intestinal, né? Então, os casos de urgência por obstrução intestinal são, na maioria das vezes, né, tumores, né? Quando não são tumores, é obstrução intestinal por fecaloma, né? Complicações da doença diverticular, né? Então, a inflamação daquele divertículo, onde ele tem uma inflamação exagerada, segue para infecção, e aí ele tem um rompimento. Aí nós vamos ter uma peritonite franca nesse abdômen, uma emergência mesmo. Se não lavar a cavidade abdominal desse paciente, esse paciente morre em menos de 24 horas. Emergências de doenças inflamatórias. Então, para quem já ouviu falar de doença inflamatória, nós temos a doença de Crohn e a retocolite. Na doença de Crohn, nós temos uns 4 tipos conhecidos que na literatura eles apontam como diferentes, mas uma delas se chama fistulizante e estenosante. Esse tipo de doença de Crohn são as que vão gerar cirurgias nesses pacientes, né? Então, o intestino, ele vai, ou ele fistula para a pele, ou ele fistula para dentro, e aí é uma emergência de doença inflamatória, ou ele, de tão inflamado que ele está, ele vai formando fibroses, e essas fibroses vão diminuindo a luz desse intestino. Então, isso, nesses dois casos, nós vamos ter uma emergência nas doenças inflamatórias. E aí vai ser um paciente que ele já está em franca desnutrição, mas ele precisa operar dessa forma, senão ele morre de infecção. Trauma colo-reto-anal. Apesar de não ser tão comum, eles acontecem, tá?
das diversas formas, de queda de moto, onde o guidão entrou no ânus, ou próximo, empaulamentes, né? E outros exemplos. As anomalias congênitas, né? Tratamento para fístula reta abdominal, geralmente paciente que fez braquiterapia, que fez quimioterapia na região abdominal, ele pode vir a ter uma ritite por conta dessa radiação, e essa inflamação se perdurar durante anos, e mesmo após 10 anos daquela radioterapia, o paciente evoluir com uma fístula reto-vaginal, reto-abdominal, e para tratamento da fístula, obviamente, ele precisa de uma estomia. No tratamento também da incontinência anal, né, é uma saída de o paciente não precisar usar fralda, né, e para fins paliativos. Fins paliativos é aquele paciente que inicialmente ele não tinha uma obstrução intestinal, porém, quando ele iniciou a quimioterapia, durante uma das coisas bem sabidas é que a quimioterapia inflama muito o intestino, e isso pode irritá-lo de tal forma que a luz do intestino também diminua, associado, claro, à lesão que já permanece lá, e aí causa uma obstrução intestinal, ou já se identifica essa possível evolução para essa obstrução e já se faz uma estomia de eliminação antes que isso ocorra, né, em condições piores para o paciente depois. Na assistência no intraoperatório, a gente precisa fazer o quê? Minimizar a ansiedade desse paciente pelo medo da cirurgia e, principalmente, ele tem medo da doença de base. Então, podem observar que eles não falam em câncer, em tumor, em neoplasia, eles falam aquela doença, né? E falam em cura. Então, a atenção dele é tão grande assim, a valorização dessa cirurgia é tão importante para ele que ele acaba tendo alteração de ansiedade, não tem como, né? É que ali está a vida dele, né? Aquela cirurgia, após a cirurgia, ele vai saber, às vezes, se ele tem uma questão cirúrgica, uma curativa ou não. E para isso, quando a gente olha, obviamente, o paciente cirúrgico tem N coisas, tem a parte hemodinâmica, tem muita coisa para ser olhada. Mas quando a gente olha na questão do pós-operatório daquela estomia, a gente tem que lembrar que no intraoperatório é importante que a característica do equipamento coletor seja, sim, para prevenir lesões peristoma e prevenir contaminação de sítio cirúrgico. Então, eu preciso de um equipamento com a base adesiva que tenha boa adesividade, seja transparente e seja possível esvaziar, então drenável, né? Então, esse é o equipamento que a gente deve usar no intraoperatório. Na assistência do pós-operatório, além da questão tanto inicial, né, do pós-operatório imediato, da manutenção do equilíbrio hemodinâmico e restaurar todas aquelas funções que foram comprometidas durante a cirurgia, nós precisamos também ter os cuidados já focados na questão do estômago, né? Então, a higiene daquele estômago, daquela pele peristoma, nunca usar clorexidina na limpeza, apenas água, tá? Não vai haver infecção por isso, certo? Já tive um caso de uma necrose em pele peristoma pelo uso de substâncias alcoólicas, né, para limpeza. Então, eu costumo falar muito para o paciente, para ele entender bem isso. O ânus mudou de lugar, foi para a barriga, ele consegue enxergar. Antes, ele não lavava com soro, ele não lavava com álcool, não passava nada disso. Então, vai continuar sem passar. Vai lavar com água, tá? Isso envolve a gente no intraoperatório, porque senão a gente inicia uma cadeia de dermatite nesse paciente que vai ser difícil de controlar. Primeiro porque a clorexidina tem glicerina, não vai ter uma aderência legal do equipamento. Então, já vai começar a ter um desprendimento, um vazamento precoce. E várias vezes de uso
dessa clorexidina, alterando a microbiota também, tornando essa pele mais sensível à entrada de micro-organismos, nós vamos juntar vários efeitos que vão virar um problema enorme para o paciente lá na frente. Então, a gente vai fazer a higiene dessa estomia com água, tá? Ah, mas tinha cocô do lado? Não tem problema, a pele estava íntegra, não tem qualquer problema. Então, lavar com água. Observar e avaliar diariamente esse estômago. Saiu do centro cirúrgico, levanta o lençol, do centro cirúrgico não, da sala, levanta o lençol, vê qual é a cor desse estômago, antes de mandar ele para a enfermaria. Às vezes ele está sangrando, teve uma hemostasia inadequada, né? Às vezes ele já está com a cor violácea, né? E isso deve ser relatado, né? Avaliar a aderência desse equipamento. Então, a gente deve trocar com 48 a 72 horas, não antes disso, né? E nessa troca aí, se o paciente já está na enfermaria, eu já inicio as orientações. Se ele está no UTI, eu permaneço sem ainda fazer orientação, porque não precisa, apenas vou esclarecer as dúvidas dele se ele estiver consciente, né? Mas se ele não estiver consciente, devo executar esses cuidados até ele se tornar consciente e a gente iniciar ali a conversa de como ele irá fazer em casa, né? Atentar sempre para as alterações hidroeletrolíticas, principalmente nas iliostomias e nas colostomias ascendentes. Então, na iliostomia, a gente sabe que a gente pode ter uma média de uma perda diária em 24 horas de 1.500 ml, que são os líquidos que a gente produz, né? Mas, por exemplo, o paciente iniciou com um débito de 4.000 pós no primeiro PO. Esse paciente ele vai ter uma alteração hidroeletrolítica logo no segundo PO. Então, são coisas que já precisam ser trabalhadas antes dele ter complicações, né? Na assistência do período pós-operatório, né? Seja onde ele esteja nessa transição entre o hospital e a moradia, eu já preciso elencar esse trajeto. O que após chegar em casa, onde que ele vai se direcionar se ele tiver qualquer problema, né? Então, a gente tem que ter uma referência, tem que estar atento ao local onde que a gente trabalha, se essa referência tem nesse hospital, ou se deve ser encaminhado para outro hospital, né? Ensinar, então, essas ações específicas de autocuidado, que são simples, tá? E encaminhar os outros profissionais, caso haja necessidade. Por exemplo, paciente oncológico, com perda de peso de 20, 30 quilos, que é uma coisa bem comum entre eles. O nutricionista tem que acompanhar, né? Porque ele vai precisar ganhar um pouco de peso aos poucos ou parar de perder esse peso, né? E se ele perdeu 20 quilos e no procedimento cirúrgico foi construído uma ileostomia, então a gente sabe que ele vai perder pelo menos até uns 5, 6 quilos no pós-operatório. Então, esse paciente é um paciente que eu vou precisar ter um aporte nutricional muito importante. Ele precisa comer. E comer coisas que, que não tragam complicações, né? Então, eu vou ter que tirar tudo que é integral desse paciente no paciente de ileostomia. Não tem que orientá-lo a não comer grãos, se comer carne bem mastigada, porque são as causas de obstrução pós-operatória são essas, né? Então, grãos, milho. Se ele quiser comer milho, ele come uma pamonha, come outra coisa, mas não o milho em si, né? Depois dos 2 primeiros meses da cirurgia, já pode incrementar essas coisinhas aos poucos. Mas até os 2 primeiros meses, não, porque durante a manipulação cirúrgica houve o quê? Uma alteração que provocou aquele edema maior, né? E isso nós vamos ter uma alça mais congestionada. Então, se ele comer muita coisa fibrosa ou com grãos, ele vai ter uma obstrução mecânica, né? E aí ele vai ter desconforto, vai ter náusea, vômito, tudo isso, né? E apenas uma obstrução por questão alimentar. Então, no ensinamento para o autocuidado, a gente já inicia isso no intra-hospitalar, né?
de preferência. E aí a gente ensina a questão da higiene, né, só com água, o passo da remoção do equipamento, a gente orienta ele sempre a tirar de cima para baixo, porque se cair, sair alguma coisa, cai dentro da bolsa, né? A limpeza, então com água, né? E secar bem a pele peristoma, porque se tiver umidade, não vai grudar a base adesiva, né? O recorte nos 2 primeiros meses ele muda a cada semana. Então ele tende a diminuir. Por quê? Porque o intestino está diminuindo também, ficando livre daquele edema de manipulação cirúrgica. E aí, por isso, esse recorte precisa ser conferido sempre no momento da troca mesmo. Aí fazer o recorte, retirar o protetor, né? Aplicar um novo equipamento sempre de baixo para cima, para que o que caia já caia dentro da bolsa e não perca sua aderência, né? E após aplicar, fazer então a fricção para que o adesivo, né, que é um hidrocoloide, né, que não é caraia, nós temos caraia em alguns equipamentos, hoje muito raríssimo, né? Mas hoje o hidrocoloide que é a constituição básica de todas essas bases adesivas, tá? Então, quando eu vou escrever na evolução, eu vou falar um equipamento coletor, tá? Não vou falar bolsa de caraia. Para o paciente, assim que ele sofre a cirurgia, o procedimento cirúrgico, ele tem algumas preocupações, né? Como o cheiro, se ele vai estar fedendo perto das pessoas, a questão da integração social e profissional, né? As idas frequentes ao banheiro, como no caso da ileostomia, o tratamento da pele, o que fazer com aquela pele, se machucar e tudo mais, né? Eles têm muita dúvida em relação a isso. E a questão da atividade sexual, né? Então, muitas vezes o cirurgião erra ao dizer que em 2, 3 meses nós vamos reoperar, né? Às vezes isso não é verídico e traz uma esperança e uma falta de vontade do paciente voltar às suas atividades que gera um atraso, às vezes, na questão social, de lazer desse indivíduo, ele acaba se isolando, pode entrar em depressão por isso, né? Então, essa questão de tempo, ele não deve ser mencionado, né? A gente tem muitas formas de sair desse tempo. Então, temos que aguardar a peça cirúrgica, após a gente reavalia, né? E por aí vai. Aqui é o exemplo da régua que vem dentro das caixas, né? Então, eu consigo, quando ele é regular, igual esse estoma, eu consigo mensurar pela régua. Quando ele não é, eu posso medir a altura com um, largura com outro, e aí eu vou saber que vai ter 30 por 45, por exemplo, né? Orientações que a gente pode dar para o paciente, mas não é logo no pós-operatório imediato. Primeira coisa, ele tem que saber trocar. Então, condensar essas informações de forma mais simples possível, porque ele não está te escutando em 100%. Você vai falar muita coisa e ele não vai entender. Mas para a gente entender, aos poucos ele vai voltar com algumas queixas. Então, tô tendo muitos gases, né? Se ele chegar com essa queixa, a gente pode verificar, quais são os alimentos que podem estar causando esses gases, né? Então, a gente ir pedindo para ele reduzir, ele não precisa retirar, tá? E ver como é que o seu intestino funciona. O que a gente sabe? Que o paciente de ileostomia, ele deve evitar os doces, tá? Principalmente, porque ele vai causar diarreia, né? E aí pode ter uma desidratação em função disso. E a questão de. Ai, que me esqueci que eu ia falar, agora eu esqueci, me distraí aqui. Então, da diarreia,
E essa diarreia vai causar o quê? Lesão de pele. Aumenta muito a umidade ali naquela base adesiva e nós vamos ter também a complicação da lesão de pele, né? Nas outras orientações dietéticas, de uma forma geral, a gente pede para ele mastigar bem os alimentos, né? Fazer pequenas refeições, introduzir alimentos novos aos poucos para ele conhecer como que o corpo dele vai responder, né? Para melhorar, se ele queixar que está um odor muito forte, a gente pode orientar a questão dos temperos, salsinha, erva doce, hortelã, chazinho de hortelã, né? Frutas como pêssego, maçã, ameixa, banana, eles ajudam a melhorar o odor das fezes, né? E iogurte natural e coalhada também ajudam. E alimentos que produzem um cheiro desagradável, que às vezes ele come muito peixe, muita, muita cebola, muito ovo, e ele realmente aumenta um pouco, odorifica um pouco mais de forma desagradável essas fezes, né? Mas, por exemplo, o ovo cozido é uma coisa muito interessante no pós-operatório. Então, a gente deve avisar o paciente que vai ser chato, mas é importante a cicatrização dele, né? Então, às vezes, a gente tem que pesar um pouquinho sobre isso. Nas técnicas de confecção dos estomas no paciente adulto, nós temos basicamente a estomia em alça, onde a gente já viu lá na parte da criança, é feito uma incisão e dessa área que ficou desprendida, ela é suturada à pele e fica com esse aspecto. Então, aqui nós temos uma estomia em alça. Ela é muito parecida com a estomia em dupla boca, mas quando a gente olha a estomia em alça, ela é a mesma alça, né? Ela não é uma alça diferente. Então, por isso, fica mais fácil da gente distinguir também. Então, aqui mais dois exemplos da estomia em, em alça, né? A estomia em alça são as estomias que, se o paciente tiver ocorrência de tosse, de vômito, um aumento da pressão intraabdominal no pós-operatório, ele tende a ser uma estomia que vai prolapsar, né? Mas também, em questão de nova cirurgia para reconstrução, é uma estomia que facilita, porque aí o corte apenas no local é feito um recorte e uma sutura novamente, não precisa ter uma laparotomia para fazer essa reconstrução, né? Como no caso do estoma terminal. Então, o estoma terminal é apenas o corte e a aderência desse estômago à parede abdominal. Quando é uma colostomia, não tem tanta importância a altura do estômago aqui. Mas quando é uma ileostomia, ele precisa estar bem altinho para a gente conseguir ter sucesso, né, na aderência do equipamento coletor. E ainda a dupla boca. Lembrando do cano de espingarda, né, na criança? Então, a técnica é bem semelhante. Então, nós temos a ileostomia e a alça, a fístula mucosa. Fístula mucosa geralmente é a colostomia ascendente, né? Mas vai sair só muco porque está desfuncionalizante. E aí, sempre a proximal deve ser mais elevada do que a distal, tá? Porque aqui sai o efluente, quanto mais distante da pele estiver, menos chance esse paciente tem de ter uma dermatite. Nesse caso, apesar de elevado, ele tinha o quê? Uma depressão no local pela cicatrização, aderência interna, né? E dessa forma, só consegue resolver com um equipamento que tem convexidade. Além disso, nós temos aqueles estomas que podem ser feitos, por exemplo, por uma obstrução, por um tumor, né? Onde é impossível fazer a ressecção desse tumor que estaria localizado aqui. Aí, muitas vezes, é feito um estoma para drenagem dessas fezes que ficaram acumuladas, né? Então, inicialmente vai sair cocô nas duas, mas com o passar dos dias aqui vai passar a sair muco e aqui que vai permanecer saindo essas fezes, né? Então, aí nós podemos ter
transversostomia funcionante, né, terminal nesse caso, e uma fístula mucosa em colo descendente. Sigmoide já pela foto. E a avaliação, eu vou encerrar com a avaliação de estômago, tá? Pelo horário. Aí depois a gente permanece na próxima aula, inicia com os equipamentos. A avaliação do estômago e da pele peristoma, a gente precisa lembrar primeiro, recapitular com o paciente como está sendo feita essa higiene, como que ele está cuidando dessa pele. Então, assim, o uso de água morna com o sabonete habitual, lembrando que se houver lesão na pele peristoma, não pode usar o sabonete, e o paciente pode limpar apenas com água, tá? A limpeza delicada, sem esfregaços, enxaguar abundantemente e secar bem essa pele. Por que a gente fala secar, enxaguar abundantemente? Se eu coloquei sabonete, eu tenho que ter certeza que eu retirei aquele sabonete, né? Na remoção daquelas pessoas que têm bastante pelo, lembrar sempre que não pode ser utilizado objetos cortantes, né? Então, gilete, aparelho de barbear, né? Gilete é marca. Então, a remoção desses pelos, ela deve ser com a tesoura de ponta romba, né? Para ninguém furar o paciente, né? Então, sempre lembrar isso e ensinar o paciente como fazer essa remoção também, né? O exame físico. Então, no exame físico, a gente vai observar, vai ter inspeção, onde eu já vou conseguir visualizar o estômago, a pele peristoma. Eu vou observar também o contorno abdominal, a localização desse estômago, a característica dessa estomia, a consistência desse efluente e a presença ou não de alguma complicação, né? Então, quando a gente olha para o estômago, o que eu devo observar? A cor dele, né? Então, como que ele está? Um vermelho vivo, um rosa escuro? Não, está um vermelho sangrante. Então, aí a gente tem que voltar na história do paciente e entender, tá? Ele está fazendo quimioterapia, então é normal ter esse vermelho sangrante, tá? Nesse paciente em uso de quimioterapia. Se não, o paciente pode chegar para você com sangramento pelo estômago e ser por metástase intestinal também, tá? É muito comum. O paciente já em metástase intestinal, onde ele tem até alterações ou visíveis ou abaulamentos nesse abdômen, né? Que a gente chama de carcinomatose peritoneal, ele vai tender ao sangramento. E o estômago dele não vai ser vermelho vivo, ou rosa escuro, ou aquele rosa mais claro, né? Ele vai ser, sim, um estômago bem sangrante, bem friável ao toque, qualquer que seja o toque. A umidade, ele deve estar úmido e brilhante, né? Aqui tem um pouco de edema, porque está recém-estomizado. A medida em milímetros, ela é baseada na pele, tá? Então, se eu tenho duas bocas, eu não posso medir apenas uma boca ou recortar aquele equipamento apenas para a boca funcionante. Falo isso porque já encontrei paciente com orientação de profissional dessa forma. A protrusão, ela é importantíssima, que é a elevação entre a pele e o estômago, né? A saída desse efluente aqui. E a integridade da mucosa, ausência de ulcerações, tumorações ou granulomas. Né? O paciente que esfrega muito para lavar esse estômago, geralmente vai ter uma ocorrência maior de granulomas, tá? E de trauma, por quê? Porque trauma mesmo, né? E aí o intestino responde a esse trauma com a formação de um granuloma. Na característica do efluente, ele vai ser importante para a gente selecionar a base adesiva desse equipamento, né? Não é o caso do intraoperatório, né? A gente vai escolher um equipamento transparente, com a melhor adesividade que tiver, de preferência, né? Aí, no pós-operatório, é que a gente vai acabar evoluindo nessa questão da seleção da melhor base adesiva, né? Então, lembrando que na ileostomia e na colostomia ascendente, nós vamos ter sempre uma característica do efluente líquido pastoso, né? E isso faz com que eu precise ter uma base adesiva mais robusta, mais grossa, que tenha capacidade de absorção de umidade. E
algumas delas têm essas características. Então, a gente vai selecionar esse tipo de vasoadesiva quando eu tenho esse tipo de estoma. Na colostomia transversa, ela já vai estar pastosa a semiformada. Na maioria das vezes, quando a gente olha para o transverso, ele é a parte intestinal com maior diâmetro, né? Então, já vou saber que se é transverso, eu vou ter que ter uma base adesiva com uma área de recorte maior, né? E a colostomia descendente ou sigmoide, já vou ter fezes semiformadas a formadas mesmo, né? E aí, se o paciente é um paciente que vai ficar com aquela estomia para o resto da vida, e ele tem todos os segmentos do intestino, ele é um paciente que é candidato a fazer uma irrigação intestinal, não precisa usar uma bolsa, né? Ele vai apenas usar a, o obturador ou o minicap para poder ter esse cuidado. E o registro, então, né? O registro ele é muito importante, eu conhecer o diagnóstico, a cirurgia, se teve várias cirurgias, se nesse intermédio dessa realização dessas cirurgias houve peritonite, é, se teve essa demarcação, né, a localização desse estoma, o tipo do estoma, se ele é terminal, dupla boca ou em alça, se tem fichomucosa, se teve amputação de reto, né? Então, são informações básicas, rápidas, mas que são importantes para registro, tá? No exame físico, a questão da pele peristoma, do estoma, né? Como que é aquele estoma. Então, sempre observar esses detalhes e registrar, né? Eu vou deixar essa outra parte, porque aí o melhor fica para a próxima, que é como tratar possíveis complicações, para não ficar muito longo, porque eu sei que capaz que alguém já cochilou aí. Até o momento que eu falei, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que queiram compartilhar? Alexandre, tem uma dúvida em relação ao. Eu já vi vocês comentando sobre o prolapso no transverso. Tem algum motivo de ter mais. Do transverso ser mais suscetível a fazer prolapso? Geralmente é porque ele é em alça. Geralmente eles não fazem terminal, fazem alça. Então é um dos motivos de ter mais prolapso no transverso. Mais alguma dúvida, gente? E teria um tempo ideal para reconstruir? Não, não. Vai depender do paciente. Então, se você está com um paciente que, primeiramente, ele foi fazer uma ressecção, fez uma anastomose terminal, e no pós-operatório, no quinto PO, esse paciente teve uma deiscência dessa anastomose, fez uma peritonite e precisou fazer uma estomia, né, de proteção. Esse é um paciente que a gente tem que aguardar mais tempo, né? Se for uma estomia de um paciente, desculpa, que está bem nutricionalmente, que foi, tudo transcorreu bem, ele tem uma estomia em dupla boca ou em alça, uma ileostomia, aí consegue sim fazer em 3 meses. Mas se teve infecção peritonite, minimamente, aquelas aderências ainda estão bem formadas, elas só vão se movimentar, tornar mais móvel aquele intestino com aproximadamente 6 meses, né? Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida? Alguém que não tenha muito contato com estomia, pode perguntar, viu, gente? A aula é para isso mesmo. Eu estou tentando parar a gravação aqui para vocês não ficarem muito acanhados. Oi, oi. Não,